9 de março de 2026. Hoje nós vamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 9. Você já sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. O mês de março tem 31 dias. Então, lendo um capítulo por dia, nós vamos terminar a leitura de Provérbios nesse mês. E o capítulo 9, ele nos fala a respeito dos pilares, das colunas da sabedoria. Se o capítulo 8, que nós lemos ontem, fala a respeito de, vamos dizer assim, dos amigos da sabedoria, que a sabedoria anda ao lado do conhecimento, do entendimento, da justiça, da verdade, do conselho, do entendimento, da prudência, da correção, da retidão. Por outro lado, Provérbios capítulo 9 nos fala que a sabedoria tem colunas, que a sabedoria tem pilares, que a sabedoria tem fundamentos. Então, você vê no versículo 1 que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, você vê aqui que o capítulo 9 fala que a sabedoria tem 7 colunas. O versículo 2 diz: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Versículo 3: já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, ela diz: 5. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Nesses versículos aqui, nós vemos que o capítulo 9 apresenta a sabedoria como se a sabedoria fosse uma anfitriã, como se a sabedoria fosse uma pessoa que preparou uma casa, que colocou 7 colunas para a sustentação dessa casa, que preparou uma mesa, matou animais para servir essa mesa e misturou um vinho para servir aos seus convidados e está chamando todos, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. A palavra simples aqui significa quem é jovem demais, quem é inexperiente, quem é imaturo, quem não tem entendimento a respeito de como decidir questões importantes da vida. E aos faltos de entendimento, ela diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Esse pão que a sabedoria serve, nós podemos dizer que é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus, por meio das palavras que ele deixou para nós, revela o que nos alimenta para termos uma vida saciada. E quando fala bebei do vinho que eu tenho misturado, esse vinho se refere à alegria. O vinho aqui não é literal. Muitas pessoas usam esse texto e dizem: veja só, Provérbios no capítulo 9 fala que a sabedoria preparou uma mesa, colocou vinho e disse: bebam vinho. Se essa fosse a interpretação correta, em Provérbios, no capítulo 20, não existiria um conselho: não se entregue ao vinho. Nós vamos ler isso no dia 20.
Quando nós lermos Provérbios capítulo 20, lá está escrito sobre a bebida especificamente. E no capítulo 23 também está escrito que aqueles que se envolvem com o vinho passam por muitas dores. Vamos ler aqui o capítulo 23 e os últimos versículos, aqui do 29 ao 35. Veja sobre o vinho. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Veja, são várias perguntas falando sobre quem se envolve com a bebida. O versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Basilisco é sinônimo de serpente, de cobra. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. 34. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. 35. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Então, aqui no capítulo 23 de Provérbios, você vê claramente que existe uma orientação de que os que se envolvem com a bebida misturada com o vinho acabam recebendo ais, pesares, entram em pelejas, se queixam, tomam feridas sem causa e ficam com os olhos vermelhos. E se nós formos aqui em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, você vê: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então nós vemos aqui que a leitura da Bíblia precisa ser feita de uma forma unitária. Você precisa ler a Bíblia não apenas em um versículo, mas no todo. E quando você lê o todo de Provérbios, você tem Provérbios capítulo 20, falando que o vinho é escarnecedor. Ele é escarnecedor porque parece que é bom, ele é suave no começo, a pessoa começa bebendo dizendo: é uma bebida fraca, e é uma bebida muito agradável que traz leveza. Mas quando a pessoa menos percebe, ela está viciada e dependente do vinho para que ela possa ter alegria. Então, o vinho na Bíblia muitas vezes se refere à alegria, porque para você produzir o vinho, o povo israelita trabalhava bastante com agricultura, então eles colhiam bastantes uvas. Então, ter o vinho significava que houve uma grande colheita. Então, o vinho simboliza alegria. Voltando para Provérbios, capítulo 9, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, e ela oferece um banquete para que as pessoas comam do seu pão, que significa se alimentem da palavra de Deus, e bebam do seu vinho. Significa que, sentando na mesa da sabedoria, você terá alegria na sua vida. Agora, indo para o versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Quais são as 7 colunas da sabedoria? As 7 colunas da sabedoria são a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência.
Então, para você adquirir a sabedoria, a primeira coluna é que a pessoa deve buscar instrução. A pessoa deve ter curiosidade. Ela deve buscar se instruir, buscar se relacionar com a informação. Uma pessoa que cruza os braços e não tem interesse na instrução, ela não adquire a sabedoria. Para você adquirir o conhecimento da palavra de Deus, do que é o pão da vida, você precisa ler os evangelhos, você precisa meditar nos salmos para conhecer as formas de oração a Deus. Você precisa meditar aqui em Provérbios. Você que está acompanhando essas leituras, você está se instruindo, buscando informação. Esse é o primeiro ponto da sabedoria. De braços cruzados, sem curiosidade, você não aprende nada, não acessa a sabedoria. Quando você está na instrução, você vai adquirindo conhecimentos. Essa é a segunda coluna da sabedoria. Não basta você ler uma informação e você não processar, não buscar conhecer, aprofundar, saber a respeito daquele assunto, saber mais e memorizar e querer entender aquilo. Isso fala de conhecimento. Se você vai numa palestra, você escuta a palestra e vai embora e não se preocupem, não se interessa por aquilo, você não vai conhecer. Conhecer significa que você consegue falar a respeito daquele assunto. Conhecer. Aí, quando você conhece um assunto, a terceira coluna é o conselho. Você nunca sabe tudo depois que você se instruiu e buscou conhecimento sobre alguma coisa. Ficam dúvidas, e na hora das dúvidas, você busca pessoas que são mais avançadas, mais experientes a respeito daquele assunto para tirar as dúvidas. Você vai buscar conselhos. O conselho você pede para alguém que tem um conhecimento mais profundo daquele assunto, para que você possa realmente suprir as dúvidas e aprofundar ainda mais sobre aquele assunto. Depois do conhecimento, existe a quarta coluna, que é a inteligência. A inteligência é você usar o seu esforço individual, o seu esforço pessoal. É você anotar tudo que você aprendeu no meio da instrução, que você aprendeu com o conhecimento dos conselhos que você tomou, usar a inteligência para aprofundar e entender e conseguir explicar aquele assunto. Da inteligência, você vai para a quinta coluna, que é o entendimento. O entendimento é quando você consegue falar facilmente a respeito daquele assunto. Você buscou instrução, conhecimento, tirou dúvidas e buscou conselhos, usou o seu esforço pessoal, a sua inteligência, aí você chega no entendimento. O entendimento é quando você realmente compreende aquele assunto. Você sabe falar a respeito dele. Com o entendimento, você vai para a sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento é a clareza. Você tem tanto entendimento que você tem clareza. Você sabe discernir o que é o verdadeiro do que é falso, o que é correto do que não é verdadeiro. Você sabe sobre aquele assunto facilmente. Se trouxerem aquela questão para você, você resolve imediatamente. E a última coluna é a prudência. A prudência é a capacidade que você tem de decidir, de escolher a melhor alternativa em cada situação. 2 exemplos de prudência. Você está dirigindo o seu veículo, o sinal fica amarelo. Você pode passar ou você precisa parar. Você vai avançar o sinal se você estiver mais perto do sinal. Mas se você estiver mais longe, você vai parar. É mais prudente parar. Um outro exemplo de prudência é:
Você tem uma feijoada muito bem preparada, mas você não come ela à meia-noite. Você come ela no almoço. Então, é bom comer feijoada? Sim, mas perto da meia-noite, não. Então, a prudência é a capacidade de tomar a melhor decisão para cada situação. E com isso, nós fechamos o versículo 1 até o versículo 5, que a sabedoria já edificou a sua casa, ela já lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria está disponível para todas as pessoas que queiram se instruir, buscar o conhecimento, tomar conselhos com pessoas mais experientes, usar a sua inteligência para ter entendimento, para ter o discernimento, clareza, para ter prudência em cada situação da vida. Ela já sacrificou as suas vítimas, ela preparou seu banquete. E ela misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Quem tiver sabedoria vai ter alegria, porque vai saber tomar as decisões certas em cada situação. Não vai tomar uma decisão por achismo, não vai nunca tomar uma decisão sem buscar o conhecimento. O capítulo 9 de Provérbios guarda uma relação direta com o capítulo 4. No dia 4, nós lemos que a sabedoria é a coisa principal. Vamos lembrar aqui que, veja aqui em Provérbios, capítulo 4, aqui no versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. A recomendação de Provérbios, capítulo 4, é: busque a sabedoria. E aqui em Provérbios, no capítulo 9, nós vemos que a sabedoria tem essas 7 colunas que nós falamos hoje. Existem esses 7 pilares para que você busque a sabedoria. Quando nós lemos Provérbios capítulo 4, nós comentamos que adquirir a sabedoria significa ampliar o repertório. Repertório é o conjunto de conhecimentos que nós temos. Você deve buscar aprender uma nova língua, você deve buscar aprender a tocar um instrumento musical, você precisa buscar informações sobre o cuidado com a sua alimentação, sobre o cuidado com o sono, com atividade física, com alimentação, com beber água, com os cuidados com a sua pele, com o seu corpo, porque nós dependemos do nosso corpo para que possamos cumprir os planos e os propósitos de Deus. Você precisa buscar sabedoria emocional. Você precisa cuidar do seu coração. Provérbios capítulo 4, no versículo 23, fala que sobre tudo que você precisa guardar bem o seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. E nós comentamos que o nosso coração toma as decisões mais rápido do que a nossa razão. Você pode perceber que muitas vezes, na sua razão, na sua inteligência, você sabe que você não deve estourar com alguém que fica te incomodando. Porque as pessoas que te incomodam, elas querem provocar para que você se irrite e estoure com elas. Você pode saber isso racionalmente, mas se você não cuida do seu coração e não prepara o coração, as suas emoções para entender, é só uma pessoa querendo me irritar, porque ela quer ganhar fazendo com que eu perca o controle. Se você não cuida do coração e não se prepara emocionalmente para isso, mesmo que você saiba isso pela razão, o seu coração faz que você acabe estourando com a pessoa. Então, quando você trata do coração, da sua alma,
e você aprende a ter paciência, mansidão e domínio próprio, que são coisas relacionadas ao cuidado com a emoção, com aquilo que passa no seu coração, e aí você vence essas situações. Então, primeiro, nós falamos de cuidado do corpo. Segundo, cuidado da alma. A alma envolve os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos desejos e a nossa vontade. Tem muitas pessoas que, por exemplo, se envolvem em dívidas porque compram roupas, compram muitos sapatos. Tem pessoas que têm 300, 600 sapatos, 100, 200 bolsas, 400 gravatas, ou que gastam muito dinheiro comendo excessivamente. Isso se trata de uma compulsão. E muitas pessoas, por não cuidarem das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas vontades, acabam perdendo equilíbrio na vida financeira. E também você deve buscar a sabedoria espiritual. Nós falamos do corpo, falamos agora da alma, das nossas emoções, do coração, dos sentimentos. Agora vamos falar do espírito. Você precisa cuidar de oração, leitura da palavra e jejum. Quando nós lemos Provérbios capítulo 4, nós comentamos que você pode separar uns 3 dias para deixar de tomar o café da manhã e, ao invés de tomar o café da manhã, dedicar aquele tempo para oração, para ouvir hinos de adoração a Deus e meditar na palavra. É um tempo especial que você dedica para Deus. Você pode realizar um propósito de 3 dias. Eu vou colocar 3 dias de oração a Deus para que Deus me dê sabedoria espiritual. Peça a Deus, Deus, eu quero conhecer ao Senhor. Ontem, quando nós lemos Provérbios no capítulo 8, nós lemos aqui em Provérbios capítulo 8, no versículo 17, nós lemos que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E nós comentamos ontem que você pode reservar um tempo de oração pela madrugada. Você pode fazer essa oração logo à meia-noite, da meia-noite à meia-noite e 30, ou da meia-noite à meia-noite e 45, ou da meia-noite até meia-noite e 15, pelo menos 15 minutos, ou da meia-noite até 1 hora da manhã. Você pode fazer isso no meio da madrugada, marcando seu despertador para despertar às 3 horas, orando até às 3h30, ou até às 3h15, ou até às 4 horas. Ou você pode acordar 1 hora mais cedo do que você está acostumado a acordar. Então, se você acorda às 5, acorde às 4 ou às 4h30. Se você acorda às 6, acorde às 5 e dedique esse tempo pela madrugada para buscar a Deus. Voltando aqui para Provérbios capítulo 9, então nós estamos encerrando essa primeira parte. Você deve buscar a sabedoria, a instrução, o conhecimento, o conselho, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Em todos os assuntos, você segue essas 7 colunas. Você deve buscar sempre ter curiosidade, aumentar o seu repertório. Quanto mais assuntos você souber, mais você terá uma vida fácil. Quanto mais assuntos você domina, mais você sabe como cuidar do seu corpo, das suas emoções e também da sua vida espiritual. Na verdade, você deve cuidar primeiro da sua vida espiritual para ter um relacionamento com Deus, desse relacionamento com Deus, de estudar a palavra, de entregar a sua vida para o jejum, para a oração.
Deus vai mostrar para você o propósito que Ele tem na sua vida e vai revelar a você mesmo, a você mesma, muitas coisas que você não pensou. Depois você deve cuidar bem do seu coração. O nosso coração responde mais rápido do que a nossa razão. Então, você percebe quando alguém fecha você no trânsito, você sabe que não deve se envolver em brigas, mas às vezes, se o seu coração não está tratado, você acaba dizendo um palavrão. Você acaba, por uma reação natural, sem o tratamento do coração, você acaba fazendo isso. Você sabe que você não precisa de mais uma bolsa, de mais uma gravata, de mais um paletó, de mais um sapato, daquele carro ou daquele financiamento, mas às vezes você entra nisso porque alguém apareceu perto de você, menosprezou você e você não cuidou do seu coração e pensou: eu vou comprar alguma coisa. Tem pesquisas que mostram que as pessoas fazem compras como uma forma de dizer: eu posso. Logo depois que passam por uma situação de depreciação de alguém, ou quando estão se sentindo mal, ou quando estão com a autoestima baixa. Então, cuide da sua vida emocional e cuide do seu corpo, porque o cuidado com o seu corpo, a saúde, uma pessoa sem sono, ela vai ter alteração emocional, vai querer comer a mais, vai querer comprar alguma coisa a mais, e isso vai afetar a sua vida em geral. Então, aqui do versículo 1 ao versículo 5, é isso que nós podemos extrair aqui dessa leitura. Agora, do versículo 6, nós lemos: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O versículo 6 está dizendo: escolha bem os seus amigos. Tenha sabedoria para ver com quem você anda. O ambiente que você frequenta influencia, impacta em você. Se você anda em Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, está escrito assim: anda com os sábios e você será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por que o companheiro dos tolos acabará mal? Você anda com os tolos, em algum momento você vai pedir opinião a respeito do que fazer. Você só anda com tolos, os tolos vão dar opiniões tolas e em algum momento você vai seguir por aquele caminho. Por isso que Provérbios 13, 20 fala: anda com os sábios e você será sábio. Você vai ouvindo conselhos sábios e você vai aprendendo cada dia mais e mais. Então o 6 aqui fala: deixai os insensatos e vivei. O vivei aqui é para você ter uma vida boa. Deixe os insensatos e andai pelo caminho do entendimento. Veja, o entendimento é a quinta coluna da sabedoria. O entendimento é um nível alto de sabedoria, é você entender a respeito das coisas. Andai pelo caminho do entendimento está dizendo: entenda tudo o que você está fazendo. Como nós vimos, para você chegar no entendimento de um assunto, você precisa se instruir, aprofundar para ter conhecimento, buscar conselhos, usar o seu raciocínio, a sua razão, a sua inteligência sobre aquele assunto de tudo que você colheu para você entender ele. O versículo 6 está dizendo: deixe de andar com os insensatos para que vocês possam viver um caminho bom. E andem pelo caminho do entendimento. Não tomem decisões pela emoção, pelo coração, por achismos. Tem pessoas que entram no mercado financeiro sem buscar o conhecimento e perdem dinheiro porque dizem: ah, eu achei que era só fazer aplicação. Não, você precisa se instruir. Você precisa buscar conhecer a respeito das aplicações. É importante você buscar esse conhecimento de educação financeira para que você possa fazer um planejamento, para que você possa ter uma programação. Tem pessoas que fazem dietas
e depois passam mal. Tem pessoas até que já morreram, perderam a vida, porque disseram assim: ah, eu vi que tal pessoa fez uma dieta brusca de 40 dias comendo só uma coisa. E a pessoa vai e faz aquilo, ela não entendeu que cada corpo é diferente do outro. Você não sabe qual a reação que o seu corpo vai ter em relação àquela dieta. Procure um médico antes de começar a fazer uma atividade física, antes de começar a fazer uma dieta. Faça as coisas com entendimento. Até essa questão que eu falei sobre o jejum, de ficar 3 dias, consagrar a sua vida, ou sobre orar de madrugada, nós falamos ali, você pode fazer no começo da meia-noite, você pode fazer no meio da madrugada, ou você pode acordar um pouco antes do horário que você costuma acordar. Veja como que o seu corpo se adapta melhor. Sirva a Deus, dedique o seu tempo a Deus, mas use também a sabedoria. Tem pessoas que fazem jejum e elas não bebem água. Beba água se você estiver fazendo jejum. O jejum é a privação do alimento sólido. Tem pessoas que fazem jejum de muitos dias. Você precisa ver se o seu corpo tolera isso. Se o seu corpo suporta esses jejuns prolongados. Então, o versículo 6 diz: deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Se você não consegue ficar mais de que 1 hora sem comer, então faça jejum de 1 hora. Eu conheço pessoas que pregam, buscam a Deus e elas não conseguem ficar mais do que 1 hora sem se alimentarem, porque o organismo delas é assim. Então elas fazem o jejum durante um período de 1 hora e ficam focados, servindo a Deus. Versículo 7. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. O versículo 7 está dizendo: se você corrigir o escarnecedor, aquela pessoa que faz coisas erradas, você vai tomar uma afronta para si. Você corrige o escarnecedor e ele vai dizer para você: o que você tem a ver com a minha vida? Cuide da sua vida. Eu faço o que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Quem você pensa que é para dar lição de moral em mim? É isso que o escarnecedor vai dizer se você repreendê-lo. O versículo 7 diz: o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio. Se você disser ao ímpio, não faça isso, você vai receber a mancha dele. Ou seja, a mancha dele significa, ele vai dizer alguma coisa. Ele não vai deixar você corrigi-lo sem ofender você. Então, o versículo 7 está dizendo para que você preste atenção. Veja o 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, aqui os versículos 7, 8 e 9 formam um bloco, dizendo: não repreenda o escarnecedor, porque você vai tomar afronta para si. Não censure o ímpio, ele vai manchar você de alguma forma. Não repreenda ele para que ele não te incomode. Agora, repreenda o sábio, e o sábio vai amar você. Dê instrução ao sábio, ele vai se tornar mais sábio. Ensine o justo. O justo, lembre de uma roupa justa. Uma roupa justa é uma roupa colada no corpo. O justo é aquele que procura andar colado com a palavra de Deus. Ele faz o que é certo. Então ensine o justo e ele crescerá em entendimento. Corrija os que querem aprender. Agora, podemos aprender uma coisa aqui nos versículos 7, 8 e 9. Que eu não seja escarnecedor. Que ao receber uma correção,
que eu seja sábio, que eu seja justo, para ficar em silêncio, para ouvir o conselho e tomar para mim uma lição, para que eu possa aprender e crescer, e não ser o escarnecedor. Agora o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. 12. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Então aqui o versículo 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa, número 1, ter medo, e número 2, ter respeito extremo. É no sentido do número 2 que nós estamos falando aqui do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O respeito extremo ao Senhor é o princípio da sabedoria. Priorizar Deus, tendo respeito extremo por Ele, é o princípio, é o começo da sabedoria. Quando eu priorizo Deus, coloco Ele no devido lugar, que é o primeiro lugar na minha vida, eu vou buscar a sabedoria. E a ciência do santo, veja que santo aqui está em letra maiúscula, porque o santo está se referindo a Deus. A ciência do santo, o conhecimento a respeito do santo, o conhecimento a respeito de Deus, traz a prudência. Então o versículo 10 está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa tendo sabedoria quando você tem respeito extremo por Deus. Coloca Ele em primeiro lugar. A ciência do santo, o conhecimento a respeito do santo, a respeito do que Deus quer de mim, é que me traz a prudência. A prudência é a capacidade de decidir bem, de escolher a melhor opção, de tomar a melhor decisão em cada momento da minha vida. E o versículo 11 fala: porque por mim se multiplicam os teus dias. Ele está dizendo porque pelo Senhor, pelo Santo, por seguir a Deus, você vai ter multiplicação dos dias e anos de vida se te acrescentarão. Isso faz todo sentido. Se você pensar que quem teme ao Senhor, quem tem respeito extremo pelo Senhor, busca sabedoria espiritual, ter relacionamento e comunhão com Deus, busca cuidar da sua alma, cuida dos seus pensamentos, dos seus desejos, das suas vontades, das suas emoções, cuidando e tratando para ter paciência, fidelidade, mansidão, humildade, para ter benignidade, a capacidade de fazer o bem. Então a pessoa cuida do seu coração para ter isso e cuida do seu corpo, entendendo que o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora no meu corpo. Eu dependo do corpo nessa vida. Por essa razão eu cuido do corpo. Não por uma questão de vaidade física, mas por uma questão de que eu sei que preciso do corpo. Eu preciso de uma coluna forte. Eu preciso de joelhos fortes. Eu preciso de uma estrutura forte para eu poder andar, para eu poder ter independência na minha velhice. Então eu cuido disso não por vaidade, mas eu cuido disso porque eu sei que se eu consigo falar, se eu consigo estudar, se eu consigo me alimentar bem, se eu consigo dormir bem, eu consigo cumprir o propósito de Deus. Então, anos de vida se te acrescentarão. Versículo 12. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se você cuidar do seu espiritual, da sua alma e do seu corpo, você vai colher os benefícios. E se fores escarnecedor, se envolver com o vinho, com as drogas, com o adultério, com a prostituição, com a falsidade, com a mentira, com a sonegação fiscal, com não registrar os colaboradores do negócio da empresa, com não ser fiel nos contratos com os sócios, se você for assim, tu só o suportarás. Você vai sofrer as consequências disso.
E uma das consequências é perder a vida antes do tempo. Se envolver com a mulher do próximo, se envolver com o marido da próxima, você não sabe quem é aquela pessoa. Provérbios capítulo 6 fala sobre isso. Aquele que adultera com uma mulher é falto de entendimento, porque no dia do juízo do marido ele não receberá nenhum presente. Está escrito em Provérbios capítulo 6. Agora, terminando Provérbios capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 18, você vê que a mulher louca é alvoroçadora, é nécia. Nécia significa tola e não sabe coisa alguma. Se de um lado, do versículo 1 até o versículo 5, você vê aqui a sabedoria como se fosse uma anfitriã que tem a sua casa, que preparou o seu banquete e que está chamando as pessoas para comer a sua comida e beber o seu vinho, de outro lado, aqui do versículo 13 até o versículo 18, você tem a mulher louca. A mulher louca é a representação da tolice. Então, a tolice é alvoroçadora, ela é nécia, ela carrega a tolice e não sabe coisa alguma. 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade. 15. Para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Veja aqui que, da mesma forma como a sabedoria, nós lemos aqui no versículo 3 que a sabedoria já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade. Da mesma forma que a sabedoria está desde as alturas da cidade chamando, aqui no versículo 14, nós vemos que a tolice, que é representada por essa mulher louca aqui, ela também, veja o versículo 14, ela se assenta à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Da mesma forma que a sabedoria chama os simples, a tolice diz: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento, ela diz: 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Esse é o conselho da tolice. É bom você sonegar imposto. A água roubada é doce. Você não paga o imposto, você lucrou. O pão comido às ocultas é suave. É bom você sair com a mulher do próximo, o marido da próxima. Você vai ter um prazer e ninguém vai saber. É bom quando você não cumpre um contrato, esconde do cliente ou do sócio alguma coisa que ele não percebeu. Você recebeu uma vantagem, você recebeu um benefício. Então a tolice diz: faça isso. 18. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, se uma pessoa recebe o convite da mulher louca, e essa mulher louca aqui do versículo 13 fala a respeito da tolice. Essa mulher louca está chamando e convidando para que você participe do banquete dela. Ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então são pessoas que vão para o caminho da tolice. O capítulo 9 de Provérbios, portanto, mostra que todos os dias a sabedoria e a mulher louca, que é a tolice, fazem as suas propostas na altura das cidades. Na altura das cidades significa que você recebe proposta todo dia. Você abre a rede social e você tem propostas para você ler a Bíblia, para você conhecer a respeito de Deus, e você tem propostas para ir pelo caminho tortuoso. Você liga a televisão, você sai pelas ruas, você encontra os seus vizinhos, você encontra colegas de trabalho, você vai ter pessoas que convidam você para a bebida, para as coisas erradas, para as drogas, para a mentira, para gastar o seu tempo com tolices. Você tem o convite para maratonar uma série,
de televisão e você tem o convite para você fazer propósitos para buscar a Deus. Você escolhe o que você quer. Mas o versículo 6 fala: deixai os insensatos e vivei. Escolha bem com quem você anda, para que você possa viver bem. E o versículo 6 aqui diz: e andai pelo caminho do entendimento. Se você buscar o entendimento, a sua vida será melhor. E a vida começa com o conhecimento do santo, com o aprofundamento do conhecimento de Deus. E agora eu quero fazer um convite para que você possa começar a ter um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós só podemos ter um relacionamento com Deus se nós aceitarmos a Jesus. Por que precisamos aceitar a Jesus? Porque nós temos pecados. Então Deus, vendo que nós tínhamos pecados, enviou Jesus, que morreu sem pecado algum e entregou a vida dele por toda a humanidade. Então, quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu reconheço que tenho pecados e quero que ele me salve. Jesus é o nosso Salvador, ele nos salva dos pecados. E uma vez que você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados. Perdoado por Jesus, você pode ir até Deus. Quando Deus olha para uma pessoa que aceitou a Jesus, ele vê que a pessoa foi justificada dos seus pecados. Ele vê que a pessoa está com Jesus, que a pessoa foi limpa dos seus pecados por Jesus. Então, ele dá para nós o Espírito Santo, que é a presença dele. O Espírito Santo é o próprio Deus, a presença dele naqueles que aceitam Jesus. E o Espírito Santo nos guia até o céu. O Espírito Santo, ele fala com todos aqueles que estão com Deus. Ele coloca um aperto no coração quando você está no caminho errado e ele coloca a orientação. Ele fala no seu coração: siga essa pessoa, não faça isso, não faça assim. Por que continuar a fumar? Conheço pessoas que depois que aceitaram Jesus disseram que quando foram pegar no cigarro, o coração pulsava e a pessoa ouvia: por que você vai fazer isso? Por que você vai estragar a sua vida? Por que fumar esse cigarro? E a pessoa disse que toda vez que ela ia pegar o cigarro, o Espírito Santo falava no coração, falava, incomodava, até que ele deixou o cigarro. Ele disse: eu não consigo mais fumar, porque o Espírito Santo trabalhou na vida dele. E além de você receber o perdão dos pecados, receber o Espírito Santo que vai te ajudar a guiar até o céu, o seu nome será registrado no livro da vida. Então, você que quer começar a ter esse relacionamento com Deus, quer ter sabedoria, ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração. O nome dessa oração é a oração de confissão, como você está vendo na tela, porque você confessa que você tem pecados e que você quer ter Jesus com você. Então vamos ligar o pensamento com Deus e ore comigo. Declare a frase 1. Declare em voz alta, porque quando você declara em voz alta, você está declarando no mundo espiritual que você quer ter essa relação com Deus. Então declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Agora você recebeu. Em nome de Jesus, amém. Diga em nome de Jesus, amém. Porque você está orando em nome de Jesus. Só Jesus está à direita de Deus. Ele ouve todas as nossas orações e intercede por nós. Ore somente a Jesus. Se você tem algum santo, imagem, se você orava para algum outro santo, não ore mais. Jesus é o único que está ao lado de Deus, ouvindo as nossas orações e intercedendo por nós. Procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Estude a Bíblia, porque
A Bíblia é a comida, é o pão da sabedoria. E comendo dessa bebida, você vai experimentar a alegria de viver nesse caminho com Deus. Participe dos cultos de oração, porque os cultos de oração são oportunidades de você falar com Deus. E você não precisa ficar trancado na igreja ou no seu quarto para orar. Você pode orar em todos os momentos. Você pode orar enquanto dirige, você pode orar enquanto lava a louça, enquanto lava a roupa, enquanto está fazendo as coisas da sua casa. Você pode orar durante todo o tempo em que você estiver fazendo alguma outra atividade que não demande a sua mente. Você pode orar em pensamento também. Então, ore constantemente pedindo a direção do Espírito Santo em tudo. Ele vai te dar a verdadeira sabedoria e você vai encontrar um caminho de paz. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios capítulo 9, que nos ensina sobre a sabedoria. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de aumentar o nosso repertório. Que esse teu filho, essa tua filha, hoje, nunca pensou em estudar uma nova língua, em aprender a tocar um instrumento musical ou de repente em aprender a fazer alguma coisa, que o Senhor venha colocar no coração dessa pessoa aquilo que o Senhor tem reservado para ela. O Senhor tem propósitos, habilidades na vida de cada um dos teus filhos e na vida de cada uma das tuas filhas, porque o Senhor tem planos específicos para cada pessoa. E eu peço que o Senhor agora venha revelar para esse teu filho, para essa tua filha, qual é o plano que o Senhor tem para ele ou para ela. Se for para louvar o teu nome, que seja para louvar. Se for para pregar a tua palavra, que se desenrole o dom, a capacidade para que a pessoa pregue a tua palavra e anuncie o teu nome. Se for a capacidade de visitar os doentes nos hospitais, que o Senhor manifeste essa graça. Se for para visitar aquelas pessoas que estão nos presídios, que o Senhor venha dar essa graça, sabedoria, entendimento de como realizar esse trabalho. Se for para pregar nas ruas, nas praças, distribuindo folhetos, eu peço que o Senhor venha dar essa graça missionária sobre essa pessoa. Se for para viajar para outras nações, para pregar a tua palavra em outros idiomas, coloca no coração dessa pessoa que aprenda uma nova língua para que vá até outras nações, ou então leva a pessoa e que a pessoa consiga aprender isso no campo missionário, que ela consiga ter uma porta de trabalho ou uma porta de estudo em uma faculdade ou em algum curso em outro país para que ela possa avançar e crescer nisso. Peço que o Senhor abençoe as finanças do teu povo, que os teus filhos possam encontrar os treinamentos certos para que possam fazer aplicações e possam realizar planejamentos para a aposentadoria futura. Que o Senhor dê sabedoria para aqueles que estão buscando comprar o primeiro carro, a primeira casa própria, porque existem formas que as pessoas podem fazer isso de maneira mais fácil. E eu peço que o Senhor mostre o caminho para esse teu filho, para essa tua filha, para que eles possam realizar esse projeto. Que o Senhor agora abençoe os teus filhos em relação à saúde emocional. Que o Senhor venha dar inteligência para que possam perceber quando estão sendo levados pela impaciência, pela intolerância, por uma provocação de alguém mal intencionado. Que eles tenham benignidade e paciência e temor ao Senhor e mansidão para perceber a maldade e ter o domínio próprio de não se deixarem levar por essas provocações. E eu peço que o Senhor venha abençoar os relacionamentos entre os casais, que o marido entenda a esposa, que a esposa entenda o marido, que eles possam ter diálogos conversando e tratando bem dos assuntos que envolvem separação e divisão. Eu peço que o Senhor abençoe os solteiros, derramando sabedoria para que venham escolher uma pessoa que tem o conhecimento do santo, que tem o temor ao Senhor, que não sejam levados pela mulher louca que nós lemos hoje, que é a tolice, que traz, meu Deus e meu Pai, pessoas que são de fora para destruir a vida daqueles que te seguem. Eu peço que o Senhor venha abençoar também
dando sabedoria para que cada uma possa cuidar da sua saúde, do sono, da alimentação, que possam cuidar bem do seu corpo físico, para que possam ter saúde e disposição para cumprir os teus propósitos e possam ter independência na idade avançada, podendo fazer tudo com autonomia e com muita lucidez, para que o Senhor possa dar dias abençoados até o fim, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confirma a salvação e o teu reino sobre todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos. Glória e glória e glória a Deus.